Oiê, tudo bem? Bem-vindos a mais um tour aqui no meu canal. E olha, pode pegar a caipirinha já, tira o sapato, coloca um chinelo, porque hoje a gente está na praia. E eu vou fazer junto com vocês um tour por essa casa que a gente fez lá na Todos Arquitetura, de 480 metros quadrados. Hoje eu estou em Ubatuba, Praia Dura. Eu estou muito orgulhoso de toda a equipe da Todos, porque essa casa foi feita a muitas mãos e o resultado está impecável. A gente está fazendo esse vídeo, eu estou gravando um ano depois da casa ter ficado pronta. Então o que vocês vão ver aqui é uma casa que já foi usada, já recebeu hóspedes, onde o paisagismo também já floresceu, já amadureceu. Já faz 2 dias que eu estou aqui em Ubatuba fazendo a produção dessa casa. Os clientes chegam amanhã para ver a casa finalmente toda produzida e eu estou muito feliz. Vocês vão amar essa casa, eu tenho certeza. Então vamos de tour. Passei aqui pelo portão social. Aqui na esquerda a gente tem o portão dos carros, então cabe confortável 3 carros aqui. E a casa, ela tem os blocos de serviços na frente. Atrás desse muro aqui, que eu vou falar bastante dele, desse muro de pedra moledo, a gente tem lavanderia e a gente também tem uma casa de caseiro que na verdade acabou virando um apartamento de hóspedes. Aqui a gente tem escritório e sauna, e era muito importante para os clientes que essa entrada aqui, ó, ela permeasse a lateral da casa e dá para ver lá no final as espreguiçadeiras da piscina. Isso porque essa lateral da casa, ela funciona como uma brinquedoteca, mas ela também é uma garagem náutica, então com isso eles conseguem entrar aqui com caiaque, com barco, ou se não, vir da praia e estacionar esses equipamentos aqui na lateral da casa. Essa casa tem uma coisa muito bonita, que é essa escala muito integrada à natureza. Não é uma casa, né, que você vai ver da rua, pelo contrário, é uma casa muito escondida. Ela se abre muito mais para o mar, que está lá do outro lado, do que aqui para fachada. Esse primeiro bloco a gente escolheu esse tom de verde. Existe uma estrutura metálica que vai acontecer lá atrás também, na área da piscina. Ela se repete aqui na frente. Aqui a gente fez um pilar em V, e essa janela redonda que vocês estão vendo aqui é a sauna. Aí a gente tem um escritório, porque a moradora da casa, né, a dona da casa, ela é uma psicóloga também, então ela precisava de um lugar mais reservado para atender. Esse escritório também funciona como um quarto de hóspedes, e aqui a gente tem a entrada social. A partir daqui a gente já tem esse piso de cimento queimado industrializado que vai até o final. Ele só não entra na parte dos quartos. Esse verde, ele é uma textura que é bem resistente, ou seja, uma pintura que vai durar bastante. A gente colocou um bancão bem rústico aqui na entrada, que serve para chegar, apoiar mala, bolsa, né? A gente já está debaixo de uma área coberta. Essa porta aqui, ela dá acesso à lavanderia e depois ao apartamento do caseiro. E o visual, quando a gente entra na casa, é esse aqui. Vou começar a falar um pouco das esquadrias. Esse padrão de esquadrias, ele se repete na casa inteira. E foi muito inspirado nas esquadrias de Trancoso. Tem aquele brise, né, que abre e fecha. Isso é muito legal, porque mantém a casa super ventilada e iluminada também. O brise, ele tá todo preso nessa vareta lateral aqui, ó. Você mexe com a mão mesmo, é bem leve. Ele fecha se precisar, se tiver muito vento, se você quiser mais ventilação. E se você quiser deixar ele fechado também, a gente tem uma travinha. E aí tem alguns lugares da casa que as portas, elas têm vidro, além do brise, os quartos, por exemplo. E aqui na área social, por exemplo, a gente só tem o brise, a gente não precisa de vidro. Então, como no lugar que tem beiral, tudo, não tem problema de a água entrar. E praticamente fica aberto o dia inteiro. E isso deixa a casa muito ventilada. A planta da casa, ela é muito simples, ela é uma casa térrea, e esse muro de pedra moledo que começa lá na fachada, ele tem 35 metros lineares de comprimento. Aqui atrás, nessas entradas, a gente tem os quartos. Então nesse primeiro bloco aqui eu tenho 2 quartos de hóspedes, e aí naquela porta eu tenho mais o quarto das crianças, que são 2 beliches, e mais a suíte do casal. E a gente tem esse bloco de alvenaria aqui, que tem um pouco mais do que 7 metros de largura e que apoia essa estrutura de cobertura toda feita em madeira laminada colada. A madeira laminada colada é uma tecnologia incrível que consiste em basicamente você pegar réguas de madeira
réguas como se fosse do tamanho de um assoalho, 2 centímetros de espessura e com um comprimento que pode chegar até 30 centímetros, e colando essas réguas, ao mesmo tempo que você vai intercalando elas, você vai colando, ganhando altura, até criar uma viga, que no nosso caso aqui vence 7 metros de largura. Eu jamais conseguiria fazer uma viga usando peças tão pequenas de madeira. A cola que é utilizada e o tipo de prensa manual, que é muito forte, faz com que esses pedacinhos de madeira eles se transformem num corpo só e consigam vencer todo esse vão, ou seja, tenham força suficiente, tenham dimensão, densidade suficiente para suportar toda a estrutura do telhado. E o bonito desse telhado é que, como a gente tem todo esse fechamento em vidro, é como se essa cobertura ela não encostasse na casa. E isso deixa a casa super iluminada, né? Porque a gente tem vidro em toda essa lateral aqui e deixa essa cobertura mais leve. E aí todo o forro tá mais ou menos no mesmo tom dessa estrutura. A gente previu alguns pontos de iluminação. Esses spots eles lavam toda a sala, é a mesma iluminação até a entrada. E aí depois a gente tem duas bandejas que foram feitas de gesso, ó, uma aqui em cima dessa parede de moledo e a outra ali do lado onde termina a esquadria, que também iluminam, né, jogam a luz para cima, e à noite isso aqui fica maravilhoso, toda essa cobertura, todo esse forro fica iluminado. Nessa ponta aqui, logo na entrada, a gente tem a cozinha, e essa estrutura era importante porque aqui a gente tem uma área técnica em cima da casa, então toda a parte de caixa d'água, os condensadores de ar-condicionado estão escondidas. Inclusive essa é uma parte que tem o mesmo acabamento das esquadrias, ó, ali é uma ventilação, um insuflamento do ar-condicionado dessa sala, ela está condicionada, e o fechamento ele tem o mesmo desenho dos brises que estão nas portas de correr e também está ali na porta de entrada que eu já mostrei. Vou voltar aqui pro começo, que vocês querem ver detalhes, que são as coisas mais lindas, né? A gente tem uma casa que é quase minimalista, ela é muito clean, né? A arquitetura dela é muito simples e muito clara também, e a gente foi na decoração entrando com objetos, com peças que tinham mais texturas, que eram um pouco mais escuras, justamente para trazer esse contraste e trazer mais história também, trazer essa cara mais de praia, que é o lugar onde a gente está. Então aqui é só um hall, a gente tem essa bandejinha, quadro, e aí aqui a gente já tem essa cozinha toda aberta, com granito super resistente, a gente tem as banquetas aqui, as girafas da Lina, e a cozinha ela é muito clean, ó. Ela tem todos os armários nesse padrão, que é uma madeira praticamente pintada de branco, não dá para chamar de uma pátina, a gente só vê os veios da madeira, e toda essa marcenaria foi feita em madeira maciça, porque a gente está na praia e a gente queria que isso fosse super durável. Inclusive o acabamento da coifa, olha que lindo, também é feito com essa mesma pátina branca. E aí a gente tem cooktop, forno, micro-ondas, a geladeira está escondida nesse nicho, e aqui a gente tem uma despensa, uma grande despensa. A gente fez umas prateleiras decorativas aqui em cima, e essas luminárias lindas, olha, elas são do designer do Sérgio Matos, e a gente usou elas bem altas para funcionar como se fosse um plafond para essa cozinha, e iluminam super bem. E o mais gostoso dessa cozinha é essa janela, o tamanho dessa janela aqui em cima dessa pia. A cozinha é super iluminada. A casa tem poucos pontos de cor, né? Um dos únicos é esse piso de ladrilho hidráulico, a gente usou esse tom de verde, meio água. A gente tem uma mesona de jantar logo aqui, solta, né, de frente para esse jardim, entre a pedra e o jardim, uma mesa para 10 lugares. Aqui tem outras luminárias também lindas, bem altas, tá vendo? Elas são como se fossem uns chapéus, elas têm mais do que 1 metro de diâmetro, e elas fazem toda a iluminação aqui dessa mesa. Acho que a coisa mais bonita dessa casa é essa moldura que a sala faz para piscina, para jardins e para essa floresta que a gente tem aqui na frente antes de chegar na praia. Essa é a vista mais bonita da casa, e a gente queria que nada atrapalhasse essa largura, essa integração da sala com essa parte externa. Que essa parte externa, que tem a mesma cobertura ao lado da entrada, fosse completamente integrado. Então atrás desse espelho a gente tem um lavabo, e todas essas portas aqui, ó, que fecham a casa, ficam embutidas aqui nessa parede aqui que divide o lavabo. O layout da sala também é um layout muito simples. A gente colocou um sofá enorme, né? Um sofá todo modulado, gigante, um sofá que tem um tom de rosa e um tapete
que tem um esverdeado quase cinza. A sala tem um pouco essa paleta do verde e do rosa, né, mas bem dessaturados. E a gente quis criar um segundo ambiente para quem não tivesse assistindo televisão, para quem quisesse ficar aqui sem necessariamente estar de frente para a televisão. Eles têm crianças, então eles usam muito a sala. Para isso a gente usou essas duas poltroninhas mais baixas, mesas de apoio, que também tem as mesmas cores. Esses azulejos lindos também a gente usou para desenhar essas mesas de apoio nas duas laterais do sofá. Aqui a gente tem uma outra mesa maior e um puff. A ideia desse puff aqui é tanto conseguir uma integração com essa área aqui na lateral, né, na sala de jantar, mas ele também cabe exatamente na frente desse módulo que está sem chaise. Então, para a gente não ficar o tempo todo com esse sofá gigante aqui, dá para estacionar ele aqui na lateral e quando muita gente quer assistir televisão, a gente pega esse módulo e traz para cá. Aqui debaixo da televisão a gente fez um rack enorme, bem baixo. É legal porque essas portas aqui de palhinha natural, elas são de correr, então elas deslizam. Eles estão usando aqui para colocar um pouco de louça, então você pode ou mostrar ou esconder. E nos nichos a gente fez sob medida caixas de fibra natural para esconder aquela baguncinha. Uma coisa legal para falar dessa casa é que como a gente tem o bloco dos quartos aqui, a gente foi criando algumas janelas, algumas vistas para quem está nessa área social. Isso daqui é um chuveiro externo da suíte que eu já mostro para vocês. Então a gente tem uma entrada de luz natural, a gente tem uma entrada de verde que é importante e a mesma coisa esse jardim aqui na lateral da sala de jantar também traz essa iluminação por conta dessas duas paredes grandes que a gente tem. E vamos para essa parte que eu acho que para os clientes é onde faz mais sentido, com certeza deve ser o lugar onde eles mais ficam, onde eles mais usam, que é essa segunda mesa de refeições com estar e piscina. Então aqui a gente tem uma segunda mesa com cadeiras Carlos Mota, as poltronas também são Carlos Mota, e aqui a gente usou uma mesa mais potente, né? Isso que eu tô falando, uma mesa que é mais resistente. A gente tem um tronco de madeira e um tampo de granito. Inclusive a gente usou o mesmo granito que a gente está usando na cozinha, justamente para não vir com outro material. E nessa parte que é uma parte mais de churrasqueira, que aí assim você tem obviamente mais gordura, né? Precisava ser uma pedra mega resistente, a gente usou o granito preto. E aí a gente tem aqui alguns eletrodomésticos. Então a gente tem a churrasqueira, a máquina de fazer gelo e a gente tem duas geladeiras. Esse é um apoio, na verdade, para a cozinha. Então a maioria das coisas são feitas lá, quando eles precisam servir café da manhã ou refeição. E aí é trazido para cá. E aí aqui na frente a gente tem esse estar, que é um estar super desses móveis que eu falei, feito com madeira maciça, super resistente, porque a gente tem toda essa área aberta. Eu tô com cobertura de vidro aqui, então a gente tem bastante iluminação, mas aqui eu já não tenho mais esquadria, é como se fosse uma varanda aberta. E essa varanda, ela tá mais ou menos integrada com uma segunda varanda. A gente trouxe esse muro até aqui, ele termina, o muro de pedra moledo, para trazer um pouco de privacidade para o quarto do casal que vocês estão vendo ali. Acabou esse ambiente, acabou o piso de cimento queimado que começou lá na porta social. Então a partir daqui a gente tem o deck e ali grama. A gente fez aqui uma piscina que está no mesmo nível desse gramado. A gente replantou de novo essa vegetação que é muito característica daqui. A gente tem essas 3 espreguiçadeiras num outro tom de verde. Esse é o caminho que leva a gente lá para a praia. Aí eu tenho um visual da casa bem legal. Aqui a piscina a gente usou esse mesmo tom que os clientes adoram, que é esse tom de verde um pouco mais esmeralda. E aqui a gente consegue ver essa cobertura que começa aqui na garagem náutica, passa pelo social e chega ali no quarto do casal. Tá, então vou mostrar para vocês o lavabo e aqui a brinquedoteca e a garagem náutica. E a gente tem um lavabo que é um charme, olha isso. Ele tem uma super iluminação, ele tem um teto, ele na verdade é a continuação daquele ripado que tem ali no Star. E aqui a gente colocou esse espelho e essa cuba linda também, olha isso. Uma cuba maciça apoiada sobre o mesmo padrão de granito que a gente está usando na casa toda. E aqui a gente colocou um banquinho na lateral para fazer um apoio para vela, papel higiênico e também uma arandela. Então sair aqui do lavabo, a gente tem essa área que no começo era para ser só um estacionamento de pranchas de surf, um lugar para acessar direto da rua
e ir direto para a praia, mas acabou se transformando num lugar tão lindo, tão iluminado. E aí os programas foram aumentando. A gente imaginou primeiro esse espaço como uma segunda sala de televisão, uma brinquedoteca, na verdade. Então todas essas gavetas, essas caixas são todas de brinquedo. Existe essa integração direto com a área social. Então, né, ali a gente tem o sofá e aqui a gente já tem esse espaço que as crianças estão usando muito para jogar videogame. E a princípio existia uma ideia de tudo isso ser aberto, disso funcionar como uma varanda. Mas aí eles foram entendendo que isso aqui poderia ser um espaço de permanência, que eles poderiam ficar de verdade. Então, no meio da obra a gente resolveu fechamos tudo isso com vidro, essas portas obviamente todas abrem, e é um espaço muito gostoso, porque todo esse jardim acabou entrando aqui. E eles têm uma bela coleção de pranchas, não foi feito esse suporte de madeira. Essa casa é uma casa de uma água só, de um telhado que só tem uma água, ou seja, só tem uma inclinação. Aqui a gente tem mais equipamento, e aí o visual é esse daqui. E essa é uma bela entrada da casa também. A gente acaba super usando isso aqui como uma entrada, porque você não passa pela cozinha, você vem aqui da rua. A gente fez uma bancada aqui que eu já mostro para vocês. Ou você pode entrar direto para a cozinha, ou você entra direto para a sala, ou senão você vai direto para a piscina. E o revestimento do piso é o mesmo, então, por mais que exista essa diferença de desnível, esses dois ambientes ficaram super integrados. Não sei se vocês perceberam, mas eu esqueci completamente de falar. Daqui dá bem para ver, né? Porque tá batendo a luz. O reboco dessa casa, que na verdade tem poucas paredes aparentes, a gente tem a parede moledo ali, né? Ele é um reboco do tipo Santa Fé, aquele reboco que ele é um pouco mais rústico, é uma parede que não recebeu massa acrílica. Na verdade, a gente foi um reboco que foi desempenado só, mas ele tem irregularidades. Isso também traz uma coisa um pouco, tá vendo, ó, mais rústica. Essa é uma parte bem de chegar na casa, é a entrada de serviço da casa, né? A entrada da garagem para chegar com mala, com tudo isso. E aí a gente criou essa bancada também aqui fora, que é uma bancada de apoio para quem tá na cozinha. Então, mais armário. Aqui a gente tem uma porta de serviço, que é uma porta do gás. Ali por onde eu entrei, a entrada social. Então aqui a gente tem o escritório e a sauna que eu vou mostrar para vocês. A gente fez essa abertura, essa janela para a sauna, aqui um chuveiro. Então aqui é uma sauna seca. E aí a vista da sauna é esse jardim. E aí aqui do lado da sauna a gente tem nesse bloco, aqui a entrada social. A gente tem o escritório. Aqui no escritório dá pra gente entender bem as esquadrias que eu tinha falado pra vocês, que é como funciona a esquadria de todos os quartos. A gente sempre tem uma folha de vidro, então nesse caso é de correr, às vezes ela é de abrir, e a gente tem uma outra folha, que é a folha das venezianas. Nesse caso, essas aqui elas correm pela frente da fachada. A gente pode ter privacidade, ventilação, controle de luminosidade, só com essa esquadria fechada. Na verdade, essa daqui ela fecha inteira, né? Ela vem até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E aí ela pode ficar inteira, a porta fechada, mas funciona como se fosse uma persiana horizontal. O escritório também acabou se transformando num possível quarto de hóspedes. É um quarto super compacto. Isso é um sofá-cama. E aqui a gente tem uma coisa interessante, que é um mapa de toda essa parte aqui, né, do litoral de São Paulo, com todas as praias. A gente tá aqui, ó. E aí a gente tem aqui esse padrão que vocês vão ver repetindo depois nos armários, que é muito lindo, que mistura palhinha com essa parte mais fixa. Eles estão usando, né, esse guarda-roupa, acabaram usando esse guarda-roupa como a rouparia da casa. E aqui a gente tem a escrivaninha mesmo, que é realmente transformar esse lugar num trabalho. E olha essa vista, nada mal, né? E aí aqui a gente volta de novo para a entrada social da casa. Aqui do lado da porta de entrada a gente tem, então, os dois primeiros quartos, que são os quartos de hóspedes. A gente criou esse hall forrado de madeira porque é uma entrada social, apesar de a gente estar aqui do lado da cozinha. E aqui a gente tem dois quartos espelhados, são dois quartos idênticos. Então nos quartos a gente entrou com assoalho de madeira, uma estrutura de madeira também para cama. E a gente fez esse detalhe de cabeceira, que é uma cabeceira super parecida com um conceito que a gente levou também para o quarto do casal. Então a gente trouxe a parede um pouco para frente e aí criou esse nicho que funciona como mesa de cabeceira, com as tomadas embutidas. A gente tem esses dois
pendentes para fazer a iluminação. E o armário nos quartos de hóspedes, ele é um armário que a gente só tem a parte de baixo com gavetas. Olha que lindo detalhe, a gente fez todas as portas em palhinha e aí a gente tem gavetas aqui e o cabideiro aberto com mais 2 prateleiras. Mas o bonito é que essas prateleiras elas foram feitas de madeira maciça. Tá vendo que a prancha, a gente seguiu o desenho da própria prancha, fizemos as caixas sobre medida, e aí tem televisão, espelho, e daí a gente tem os banheiros. Eles têm essa porta que dá para esse corredor. Deixa eu mostrar esse corredor que é muito lindo. Olha, esse aqui é o corredor inteiro dos quartos, então todos os quartos dão aqui para essa lateral. E aí a gente tem o mesmo cimento queimado da área social, a gente tem dentro do banheiro. E a gente criou esse espelhão com arandela, uma cuba de pedra branca. E a gente tem 2 tipos de iluminação. A gente tem essa iluminação toda indireta, ó, que dá uma luz super gostosa pro banheiro. O box, nicho. E as portas, ó, do box, ela é a mesma porta do restante da casa, só que ela funciona assim, ó. Se eu quiser só ventilação, eu abro aqui e pronto, né? Então eu fico com ventilação e privacidade. Se eu quero mais ventilação e se eu quero só abrir aqui, ó, e fechar a parte de baixo, também consigo. Então você tem várias alternativas para ventilar o banheiro, ou deixá-la toda aberta e acessar o banheiro quando você vem pela cozinha aqui pelo corredor de fora. Esse quarto ele é igual, ele é um quarto espelhado, tá vendo? Então de novo a mesma cabeceira, a gente só mudou os quadros, o mesmo guarda-roupa e também o mesmo banheiro. O bonito dessa área aqui também é que a gente criou, tanto aqui na entrada dos quartos como dos banheiros, a gente criou essas bandeiras. Então são portas convencionais, são portas de 70 centímetros, né, de largura, mas o batente ele é mais alto. Ele tem mais 40 centímetros e a gente fez uma bandeira fixa para quando a porta está fechada, você ter essa sensação da porta mais alongada. Então lá a gente tem os 2 quartos de hóspedes e aqui a gente tem os 2 quartos, o casal, esse jardim e o quarto das crianças. Esse quarto é muito lindo. Olha o que a gente fez, é uma beliche, só que a gente fez uma beliche completamente embutida. Tudo isso é marcenaria. Então primeiro a gente fez essa caixa de marcenaria branca, o fundo também é de marcenaria. É um off-white bem clarinho. E aí as camas são de madeira maciça. Então a gente fez essa estrutura. É a mesma estrutura dos guarda-roupas. E aí desse lado também tem as mesmas prateleiras dos hóspedes. E aí a gente tem essas arandelas. Olha que lindo. Para iluminar ali com tomada, interruptor. Então faz só uma luzinha para as crianças à noite. Esse quarto aqui ficou muito gostoso. E esse jardim sempre entrando dentro dos quartos. Quase tudo no mesmo tom. Piso, a madeira maciça. E além disso, as camas também são beliche, que é muito legal. E o banheiro é o mesmo padrão dos hóspedes. Então a gente sempre tem aquela porta que dá acesso à área externa. O box rebaixado, que é muito gostoso. Uma outra coisa interessante também é que todos os banheiros... é um banheiro de cimento queimado, né? Muito simples. Mas a gente trouxe coisas que, assim, mudam tudo no conforto. Esses banheiros, eles têm piso aquecido. Então a gente fez um sistema de aquecimento nesse piso, né? Porque aqui, apesar de ser praia, quando é frio, fica bem frio. E aí o sistema de iluminação é igual. A gente sempre tem a bandeja, que faz luz indireta, e também uma arandela que ilumina um pouco mais essa parede. Aqui o espelho é um pouco diferente, a gente fez a espelheira e a caixa organizadora aqui embaixo. Vamos agora para o quarto do casal. A suíte, o quarto suíte do casal. Então aqui eu tenho banheiro, com os mesmos acabamentos dos outros banheiros, mas lógico, né, maior, cimento queimado, esse granito nacional que a gente usou branco nas bancadas. A gente fez essa marcenaria, que aqui eu tenho cesto de roupa suja, gaveta, nichos. A gente tem esse espelhão e tem vários tipos de iluminação. A gente tem iluminação geral, a gente tem sanca para uma luz mais gostosa na hora de tomar banho, e a gente tem essas arandelas que foram colocadas diretas, fixadas no espelho, que tem uma iluminação frontal também perfeita para se maquiar. E aí a gente tem uma área aqui de bacia,
logo aqui na entrada, tipo um reservado com ventilação, e a gente tem como se fosse um box duplo, né? Eu tenho primeiro esse box que é o mesmo padrão dos outros banheiros, com janela, tudo, e ele dá para essa porta que tem um segundo chuveiro, um chuveirão aqui externo, para quando eles vêm da praia, eles vêm aqui pela lateral da casa, já tomam banho aqui e já estão dentro do banheiro. Então tira a areia, toma um segundo banho e já entra pelo quarto aqui no banheiro. E aí a gente tem esse quarto, que nossa, muito lindo esse quarto. Esse quarto é uma coisa, tem a vista da piscina, tem uma vista super maravilhosa, privilegiada, e é um quarto muito aconchegante, né? Muito grande. A gente fez 2 grandes armários. A gente fez esse armário grande aqui, com esses gavetões, né? Toda essa suíte tem esses desenhos nos puxadores, tanto no guarda-roupa quanto nesse bifezão que a gente fez, né? É uma cômoda, na verdade, para roupa, a televisão, e a gente usou sempre lâmina de madeira natural. Olha que coisa mais linda, foi tudo feito no frejó. A gente desenhou também a base da cama e a gente desenhou parecido lá com o quarto de hóspedes, mas é uma versão, ao invés de você ter um nicho, você tem a cabeceira um pouco para frente, as mesas de cabeceira e essa prateleira bem minimalista, bem simples, que dá o acabamento nessa diferença de alvenaria. E uma coisa linda desse quarto é esse forro, é esse teto, naquele mesmo acabamento da madeira lá da cozinha, que é uma madeira patinada, praticamente branca, onde eu ainda vejo bastante os veios da madeira, só nessa área aqui da cama. Cama king também, os 2 abajures na lateral, essa obra maravilhosa que a gente escolheu aqui para cama. E esse espaço super gostoso de se vestir, né? Aqui na frente do guarda-roupa a gente tem 6 portas, o guarda-roupa super espaçoso, o ar-condicionado a gente usou os mesmos do quarto, o split, um tapetão aqui para eles ficarem à vontade se trocando. Aí a gente tem 2 cadeiras de apoio, essa cadeira é uma cadeira mais rústica, de praia assim, bem litoral, e aqui a gente tem um banquinho mais antigo e esse baita desse espelhão, um cesto Yanomami, que serve para eles como roupa suja, e a integração desse espaço com a área externa é isso daqui, simplesmente esse visual. Então eles estão muito próximos da área social, mas toda aquela parte de sofás, de churrasqueira, ó, tá escondida aqui atrás. E aí tem muito detalhe aqui, né? Então a gente, para ligar uma abajur, a gente embutiu tanto o interruptor, tá vendo? Quanto as tomadas nessa lateral aqui, nessa alvenaria. Então com isso a gente não tem tomadas nem interruptores visíveis quando você está aqui de frente. A mesa de cabeceira também não tem puxador. Então a gente quis desenhar essa marcenaria dessa casa mais simples, mais assim, aquela marcenaria bem essencial. Tudo feito com lâmina de madeira natural. Assoalho também igual aos outros quartos, madeira maciça, mas muito gostoso. Muito simples, mas muito aconchegante, muito funcional. Bom, espero que vocês tenham amado. É impossível não amar uma casa dessa. A gente tá, assim, chorando que a gente vai ter que ir embora depois desses dias que a gente passou aqui, junto com os clientes. E eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário também se você tiver alguma dúvida, né, sobre arquitetura, sobre acabamento. Eram muitas informações que eu tinha que contar para vocês, não queria que o vídeo ficasse tão longo. É só deixar sua pergunta aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas que amam arquitetura, amam a arquitetura brasileira, arquitetura de praia, essa arquitetura solar, que amam decoração também. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!